Bom dia, diretamente da Nova Zelândia. Tô aqui em Auckland. São 6 horas da manhã. Eu tô dormindo desde 8 horas da noite de ontem. Foi uma longa jornada para chegar aqui e aí eu tô gravando esse vídeo para contar um pouquinho como é que foi esse meu primeiro momento, que nossa, foi muito difícil. Primeiro, né, começou a viagem lá de Vitória, que eu tinha que deixar minha filha em São Paulo e de qualquer forma eu tinha que sair de lá. Então, eu acordei 3 horas da manhã. Sabe aquele mosquito que vem no seu ouvido e não deixa você dormir? Pois é, eu passei por isso. Aí eu acordei 3 horas da manhã, 9 horas da manhã eu já tava indo pro aeroporto com a minha filha. Chegamos lá em São Paulo, 1 hora da tarde. E aí o pai dela foi buscar ela no aeroporto. E aí eu já falei assim, já vou adiantar a minha parte de check-in pro meu voo internacional, né? Que eu ia pegar um voo internacional para vir para Nova Zelândia, para Auckland, e tinha que fazer uma escala em Santiago. Cheguei lá no guichê da Latam, viajei de Latam, lá no Terminal 2, né, que é o terminal por onde eu tinha chegado, eles falaram, não, eu vou internacional, você tem que se dirigir pro Terminal 3. E ele tem uma certa distância, né? Quem conhece o aeroporto de Guarulhos sabe que tem uma certa distância, uns 7, 8 minutos aí de caminhada. Beleza, saí do Terminal 2, fui pro Terminal 3, fiz o check-in, despachei a minha bagagem de mão, que eu tava com bagagem de mão, despachei a bagagem e já entrei ali para a área do embarque. Só que quando eu entrei para a área do embarque, não tinha não tinha o portão ainda, né, por onde de embarque, porque eu tava ainda muito cedo. Aí eu fiz uma amiga ali, a gente, né, aquela procura de portões, né, Renata, oi Renata, se você estiver assistindo esse vídeo. E aí a gente falou, bom, vamos comer alguma coisa, que a gente não tinha almoçado ainda, era já 2 e pouco da tarde. Vamos comer alguma coisa, o voo dela também era 5 e pouco, o meu 6 e pouco. Falei, vamos comer alguma coisa, depois a gente se encaminha aí para os nossos portões. Aí fomos, almoçamos, e aí depois do almoço o portão dela já tinha aparecido, o meu ainda não, porque o meu voo era 1 hora depois do dela. Aí o portão dela apareceu, o portão dela era o último lá do Terminal 3. Aí eu falei, vou andando com você até lá, até descobrir onde é o meu portão, que deve ser algo por aqui também. Fomos lá pro final do Terminal 3, né, que era o último portão, ela tava indo para Portugal. Aí ficamos lá sentados e eu toda hora vigiando o visor, nada de sair o voo. Faltando 1 hora para sair o voo, já assim, pouco, né, 20 minutos para começar o embarque, sai o portão. Resultado, trocaram e colocaram lá no Terminal 2, onde eu já estava. Aí sai eu andando bem rápido, porque eu falei, bom, não quero atrasar, não quero correr o risco de perder o voo, né? Nossa, tô com a boca seca. Ai, fiz um chazinho aqui. Ai, deixa eu ver se dá pra ver. Ai, peraí. Aqui. Yamani, eu trouxe lá do Brasil comigo. Tô aqui tomando um chá super imune, que ontem eu já cheguei pegando chuva. Que é com gengibre, cúrcuma, pimenta do reino, é uma delícia e aquece muito o corpo. Voltando. Aí eu fui correndo lá pro Terminal 2, lá do outro lado, atravessei aquilo tudo de novo, andei pra caramba. Aí cheguei lá, consegui chegar no portão, e o portão era um dos primeiros do Terminal 2, então eu saí do último do Terminal 3 pro primeiro do Terminal 2, então foi uma senhora caminhada, pra cansar mais um pouquinho o corpo, né? Aí chegar no Terminal 2, beleza, vamos lá, embarcamos, rumo Santiago. Beleza, cheguei lá em Santiago do Chile, mais uma boa caminhada até achar o meu portão, onde seria o voo para Nova Zelândia, para Auckland. Aí fui, caminhei o ano inteiro, caminhei o ano inteiro. Ai, gente, essa música aí, você não sabe o quanto eu caminhei
Pra chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. Nossa Senhora. Aí vamos lá. Aí de São Paulo para Santiago foram 4 horas e meia de voo, tá? Então, depois vamos fazer somatória de horas aí dessa viagem. Então, foram 4 horas e meia de voo de Santiago de São Paulo para Santiago. Aí cheguei em Santiago, caminha. Achei meu portão de embarque para Auckland, já fiquei por ali, Aí dei uma sentadinha até no chão para poder dar uma esticada nas pernas, porque eu sinto muita dor na perna quando eu tô viajando ou de avião ou de ônibus, né? Aí foi quando eu coloquei a meia compressora, eu não tinha colocado no início da viagem. Aí eu coloquei nesse momento aquela meia para ajudar, porque eu sabia que eu ia ter uma longa viagem pela frente, né? São 12 horas e meia de Santiago para Nova Zelândia. Então, se a gente fizer uma somatória de horas de voo, São Paulo, Santiago, 4 horas e meia. Santiago, Auckland, 12 horas e meia. Então, isso já dá 17 horas. Mais Vitória para São Paulo, que foi 1 hora e meia. Então, 18 horas e meia só de voo, né? Aérea. Então, 18 horas e meia voando, fora as horas entre aeroportos, né? Então, assim, eu saí de casa 9 da manhã, então ainda teve 2 horas e meia aí que eu cheguei antes, que eu me preparei para chegar antes no aeroporto, até porque eu estava viajando com uma nadadeira enorme, depois eu vou mostrar para vocês, então eu não queria que desse nenhum problema para eu conseguir embarcar com ela, porque não dá para despachar, é feita de fibra de vidro, super sensível. Então eu quis chegar cedo para não ter nenhum problema com isso, né? Ainda mais que eu tava indo com Yara, tem a minha bagagem, a bagagem dela, então a gente teve que fazer toda uma organização para dar tudo certo. Então teve mais essas 2 horas e meia, depois São Paulo, eu cheguei 1 da tarde, fui embarcar só 6 e meia, então foi mais 5 horas e meia aí de espera, e depois em Santiago foi mais 2 horas e meia também, esperando até a Nova Zelândia. Então, eu tive essas 18 horas de voo, mais essas horas de aeroporto, que foram 5 e meia com... Vou botar 2. 7 e meia com 2 e meia, 9 e meia. Tá, vamos arredondar para 10. Então, eu tive ali umas 10 horas de aeroporto, mais 18 horas de voo. Então, isso a gente já teve aí 28 horas de viagem, tá? Aí cheguei na Nova Zelândia, 5 e meia da manhã, a gente atrasou um pouquinho para pousar, porque tava com vento muito forte chegando aqui, um pouquinho de chuva, já tava assim, né? Os deuses já estavam... Então, assim, já tava aquele vento forte, demorou um pouquinho para o avião conseguir pousar, inclusive foi aquela emoção, parecia que a gente tava numa montanha-russa. E balança o avião, fiquei enjoada pra caramba. Chegamos no aeroporto, falei, nossa, não vejo a hora de sair lá fora, pegar um vento na cara, né? Tava com enjoo ainda, foi um pouso mais complicado. Beleza. Pousamos, aí tem que passar lá pelo controle de passaporte. Aí, nossa, essa luz tá forte aqui na minha cara, mas se eu apagar ela vai ficar muito escuro. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui alguma coisa. Enquanto... Tem uma luminária aqui, mas eu não descobri onde é que ela liga. Ai, tá bom. Vou ficar com isso aqui mesmo. Que é muito forte. E aí, se eu apago... Ai, e deixo só a outra, ó. Vocês nem vão me ver. Desculpe pela interrupção. Achei aqui, ó. Agora sim. Pronto, aí agora deixa eu botar aqui de um jeito pra ela não ficar pronto na minha cara aqui, né? Tá escuro aqui ainda. E eu não quero essa luz na minha cara, não. Pronto, melhorou. Aí vamos lá, que agora é o momento auge, né? Cheguei na Nova Zelândia, então depois de 28 horas já de viagem, muito cansada,
Consegui dormir um pouquinho no voo para Nova Zelândia, mas pouco, né? Aqueles cochilos, eu sinto muita dor na perna, então eu tenho que ficar me mexendo toda hora, ajeitando a perna. Então foi assim, pequenos cochilos. Aí fui pro controle lá, né, do passaporte. Só que aí, na hora que você chega na Nova Zelândia, você tem que fazer uma declaração de conteúdo da sua bagagem, tá? É uma declaração que eles já avisam no avião. Então, eu vou reforçar aqui, se você estiver indo para Nova Zelândia, for brasileiro, eles já avisam no avião que você tem que fazer uma declaração de conteúdo da bagagem, porque não pode entrar com nada de alimento, alimento fresco, vegetal, nem um sanduichinho do avião, um pãozinho, cogumelo, fruta, carne, nem que seja carne desidratada. Então, eles têm isso bem rigoroso, porque senão pode trazer alguma doença, alguma contaminação para Nova Zelândia, né? Que é uma ilha, né? O país é uma ilha. Então, eles têm todo esse controle, porque uma ilha pode devastar, né? Uma praga pode devastar plantações, pode devastar humanos. Então, assim, eles têm esse controle realmente sanitário bem rigoroso. Então, você tem que declarar tudo que tem na sua mala, né? E outras coisas, né? Então, assim, não pode entrar com alimento, não pode entrar com droga, não pode entrar com arma, obviamente. Então, tem o álcool também é restrito a uma quantidade de ml, enfim. Então, você tem que fazer essa declaração do conteúdo da bagagem, que você pode fazer lá quando você entra, tem um papelzinho para você preencher, ou tem um QR Code que você preenche isso tudo online, né? Então, vai ser um questionário falando tudo que você tem na sua bagagem, se você não está carregando a bagagem de outra pessoa, se você está trazendo alguma coisa de outra pessoa para levar para outra pessoa, né? Se é alguma coisa para dar de presente ou alguma coisa para vender, enfim. Só que eu já estava cansada, 28 horas já de viagem, né? Que não é pouca coisa. E aí, antes de ir para Nova Zelândia, também eu fiz uma emissão de um visto que chama NZ, né? Que é um aplicativo que eu baixei no celular, e aí você pede como se fosse já um visto para você ter permissão para transitar, né? Para você poder fazer escala na Nova Zelândia ou ficar alguns dias na Nova Zelândia, tá? É como se fosse um primeiro visto. Não é aquele visto permanente que te deixa ficar, acho que é 2 meses ou 3 meses, não sei exatamente, tá? Viajando na Nova Zelândia. Então, esse é um primeiro contato, digamos assim. Só que aí as pessoas falando dessa declaração, o meu cérebro não absorveu que era uma declaração de conteúdo da mala, e eu fiquei na minha cabeça que era esse NZ que eu já tinha feito. Então eu fiquei lá na fila tranquila, achando, eu falei, não, eu já fiz. Sabe? É o cansaço que o cérebro, o tic-tac já tá meio desligado. Ando meio desligado. Aí, beleza. Na hora que chegou na minha vez de mostrar o passaporte, ela falou, fez a declaração? Eu falei, fiz. Tá, eu tenho aqui o aplicativo. Aí ela já falou, não tá constando aqui nenhuma declaração. Aí ela falou, é a declaração de conteúdo da mala. Eu falei, moça, eu entendi errado, né? Outra língua, inglês, apesar que gente, ó, vou te falar, não falar inglês nesse momento é um fator que pode dificultar a sua vida e muito. Nem sei, assim, o que me salvou disso tudo, que eu vou ainda contar pra vocês, é o fato de eu falar inglês, tá? Aí, o resultado, não tinha feito a declaração de conteúdo. Então, ela falou, olha, você vai voltar pro final da fila, fazer essa declaração, e aí você volta aqui. Ali naquele guichê dela, né? Aí eu fui lá pro final da fila, fiz e era uma fila enorme, mas graças a Deus já tinha diminuído essa hora. Eu fui pro final da fila, fiz no celular mesmo. Só que aí na hora que tava chegando na minha vez, um cara que tava ali na fila falou, não, vem pra cá, vem pra cá. E me mandou eu pra outro guichê. E aí eu não me toquei que eu tinha que ir naquele mesmo guichê daquela mulher que já tinha falado volta pro final da fila. Porque aí o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu voltei pro final da fila, ela negou meu visto. Em vez de ela deixar em aberto, ela já foi e negou. Gente boa, você foi comigo, hein? Ó, isso aí me atrapalhou muito. Aí, no que eu cheguei na outra mulher, no outro guichê, ela falou, seu visto já tá negado. Eu falei, moça,
Eu tava ali na fila, aí eu não tinha feito, ela pediu pra eu voltar pro final da fila, e aí eu tô aqui agora. Aí a mulher já fez uma cara brava, eu falei, não, mas não tem problema, qualquer coisa eu me encaminho pra ela lá e peço pra, né, pra liberar. Aí, e aí isso já, num país que já tá com, que já tem todo esse controle, isso já é uma primeira atitude, assim, suspeita, né? Pô, como é que eu cheguei lá e não declarei o conteúdo? Aí fui lá para essa segunda fila, aí a mulher acabou, né, ficando assim, moça, moça, blá, blá. Aí beleza, me liberou. Entrei. Entrei assim, passei daquela parte. Aí a gente vai para uma outra fila, onde a gente vai entregar essa declaração de conteúdo e mostrar o que é que a gente tem que foi declarado, né? E aí eu declarei que eu tinha, né? Porque eu tinha na mala uma barrinha de proteína vegana que eu tinha comprado no aeroporto, um pacotinho de granola com coco, mas é bem pequenininho assim, daqueles que é tipo porção individual, que eu tinha ganhado de brinde numa compra, mais esses saquinhos de chá que eu trouxe da Yamani e que mais? Ah, e uma barra de chocolate que eu comprei no Chile. Falei, pô, eu tô no Chile, eu tenho que comprar alguma coisa, né? Aí comprei uma barra de chocolate pra trazer comigo. Um chocolate aí dos Andes. E comprei também, essa pulseirinha aqui no aeroporto e uma pra minha filha que tá ali. É feito de aço inoxidável e pedras e pérolas naturais. Fofinha e lindinha, já meu amuletinho aqui pra me acompanhar lá do Chile. Aí, enfim, fomos aí nessa segunda parte. Aí, na hora que eu cheguei na segunda parte, ela falou assim, o que você tem na bagagem? Eu falei, olha, eu tenho isso, 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 né? Aí ela nem pediu pra ver. Ela falou, você vai se encaminhar aqui nessa... Aí tinha 4 filas. Ela falou, você vai lá pra fila 4. E ainda eu tava com a minha nadadeira, né? Que é uma bagagem bem comprida. Eu acho que a galera que tá com prancha, tudo, vai tudo pra essa parte aí. Aí fui lá. Aí na hora que o homem viu meu passaporte, ele chega com o celular e vê o passaporte. Ele olhou, falou, espera um minuto. Aí ele foi lá, porque tem essas pessoas que atendem a gente, tem um supervisor. Aí ele pegou o meu passaporte, o celular, foi lá no supervisor. Aí falou alguma coisa lá, depois chegou pra mim e falou, olha, eu vou pedir pra você sentar aqui e aguardar, tá bom? E enquanto você estiver aguardando, não pode mexer no celular. Falei, beleza. Sentei ali e aguardei. E aí, enquanto eu tava aguardando, do lado tem mesas compridas, assim, umas mesas meio de aço, assim, bem comprida, que eles pegam os passageiros e mandam abrir toda a bagagem. Então, toda a bagagem é aberta e tudo que tem dentro de todas as bolsas é retirado. Então, eles têm essa mesa compridona, eles botam todas as bagagens ali em cima, abrem tudo e tiram tudo. Eu fui encaminhada para essa mesa. Só que na hora que eu fui, pediram para eu sentar, todas as mesas estavam ocupadas porque eles já estavam abrindo bagagens. Eu acho que eram 3 mesas. Então eu já estava nesse sorteio aí, eu já tinha sido sorteada para essas 3 mesas, né? Aí fiquei aguardando, até que liberou uma mesa. Fui lá para a mesa, aí a moça que me atendeu falou, olha, você vai botar todas as suas bagagens aqui dentro. E não senta aí nessa cadeira e não encosta em nada. Beleza, sentei. Eu tava com uma mala de mão, mais essa bolsa comprida com as minhas nadadeiras. Vou mostrar pra vocês, já que a gente tá nesse vídeo e que a gente tá no YouTube, que a gente não tem pressa. Aqui, ó. Ai, deixa eu só acender uma luz aqui. Aí, olha lá o tamanho dela. Aqui tá minha mala toda aberta já. Toda já escangalhada. Bom, mas a bolsa é essa aqui, ó. Olha. Até pra filmar, que é onde estão as minhas nadadeiras. Então, ó, olha lá ela. É uma bolsa bem comprida, tá? Tá aqui o sofazinho. Tô aqui nesse quarto de hotel.
Que eu falei, e foi a minha sorte, tá? Que eu peguei um quarto de hotel pra chegar, porque, nossa senhora, o que eu passei, olha esse banheiro, gente. Eu ainda não experimentei isso aqui, mas eu pedi isso porque eu quis me dar esse presente depois de toda essa viagem. Hoje eu vou tomar um banho aqui. Ah, banheira. Minhas pernas estão merecendo, né? Nossa senhora, merecem muito. Aqui. Ai. Tem até um roupãozinho aqui, delícia. Ai, gente, certos luxos. É bom se dar. Aí eu vou ficar nesse hotel até amanhã. Amanhã eu vou pra um Airbnb, coisa mais linda. Não vejo a hora de chegar lá. É bem mais cozy, né? Aqui é esse ambiente mais frio, sóbrio, né? Mas é hotel. Enfim. Vamos lá. Ai. Aí, já estamos em 20 minutos de vídeo, né? Mas é isso. A história é essa. Esse é o bate-papo. Tudo acontece. Tomara que eu não esteja atrapalhando os vizinhos aqui nesse falatório 6 horas da manhã, que tá de noite ainda lá fora, nem amanheceu. Aí, beleza. Botei as bagagens lá, sentei na cadeira. E aí ela vai conversando com você e abrindo as suas bagagens. Só que aí... Eu tava com a mala de mão, que eu peguei emprestada da minha mãe, porque a minha mala tava toda quebrada. E eu ia comprar uma mala nova. Só que minha mãe falou, não, leva a minha, eu comprei própria pra viajar, nananã. Eu falei, mãe, deixa eu comprar uma mala nova. Aí ela falou, não, leva a minha. Eu falei, tá bom, não vou gastar com isso, né? Tá, aí eu fui fechar a mala e peguei, só que na hora que eu tava arrumando as coisas, com Yara falando, com minha mãe falando, eu tendo que organizar minha mala, eu tendo que organizar a mala dela, então assim, eu já tava louca e cansada. Tinha acordado 3 horas da manhã, já tava dias já nesse nervosismo para viajar, tendo que deixar tudo pronto. E assim, eu organizei essa viagem tem 15 dias. Então eu tive que reservar um monte de lugar, ver as passagens, porque é a passagem do Brasil para Nova Zelândia, a passagem da Nova Zelândia para Tonga, voo interno de Tonga. Aí tem a hospedagem da Nova Zelândia, a hospedagem de Tonga quando eu chego na capital. Depois, quando eu vou para outra ilha, a outra hospedagem. Depois, quando sai da ilha, a hospedagem na capital de novo para pegar o voo. Depois, eu vou para Nova Zelândia, tem outra hospedagem. Depois, Nova Zelândia chega no Brasil. E as hospedagens também, algumas, né? Por exemplo, na mesma ilha eu vou ficar em 2 hospedagens diferentes. Aqui na Nova Zelândia eu também vou ficar, né? Em Auckland eu vou ficar em 2 hospedagens diferentes. Então, assim, foi muita coisa para organizar em pouco tempo. Né? Então eu já tava uma pilha de nervo. Na hora que eu fechei a mala, e minha mãe, e aí eu fui, mãe, qual é a senha? E aí minha mãe que sempre bota todas as senhas, ou meu aniversário e o aniversário dela, dessa vez ela resolveu inventar uma senha muito difícil, que com certeza eu não sei nem da onde que ela tirou esse número, né? E aí, naquela correria, eu não peguei a senha com ela. E aí, no avião, eu já tava, nossa, tem que pegar a senha da bagagem com a minha mãe. E aí, na hora que eu cheguei, que eu mandei mensagem pra ela falando que eu tinha chegado na Nova Zelândia, ela não respondeu. E eu poderia ter ligado, mas eu falei, daqui a pouco eu mando uma mensagem para pedir o código da mala, porque eu não imaginei que eu ia passar por isso. Ou seja, na hora que a gente chegou lá na mesa, na hora que vai abrir a bagagem, eu esqueci a senha da mala. E aí uma das perguntas eles falam, você tá carregando a bagagem de alguém? E eu falei, não, essa bagagem é minha. E tudo que tá dentro dela é meu. Só que eu não sabia a senha da mala. Como que a bagagem é minha, eu não sei a senha da mala? Ai, aí começou o pesadelo. Aí, beleza. Começou a história de vão ter que arrombar a mala. E aí um tenta, o outro tenta, outro tenta, outro tenta, outro tenta. E tem um jeito de você resetar, mas que eu também não sei qual que era. Enfim, eu sei que no fim das contas arrebentaram o zíper, quebraram mesmo. Eu vou ter que descartar a mala, né? Daria para levar para um maleiro para tentar consertar, mas assim, não sei onde eu vou achar um maleiro aqui, então eu vou deixar essa bolsa aqui no hotel, né? De presente e falar, olha, só levar num maleiro e trocar o zíper, a mala tá novinha,
né? Então eu vou deixar aqui no hotel, vou ter que comprar uma mala nova, porque eu não consigo seguir viagem com essa mala com o zíper quebrado, porque senão ela pode abrir no próximo voo, né? Enfim, tiveram que arrebentar o zíper e aí abriram a mala. Aí tiraram tudo da mala e aí tava claro, né? O motivo da minha viagem toda é ir pra Tonga e nadar com baleias em Tonga. Então dava pra ver que a minha bagagem era voltada para isso. Tinha muita roupa de banho. Tinha as minhas nadadeiras. E aí, né? As coisas básicas. Umas mudas de roupa. As coisas pessoais, né? De higiene pessoal. E só o tênis que estava no meu pé, não trouxe nenhum sapato extra. A única coisa que tem na minha mala é a minha sandália, né? Chinelo, sandália, que aqui eles chamam de... Não é sandals, é jandals, quando você tem 2 alças, né? Que é aquela da Linus que veio comigo. E então eu só tinha isso de sapato na mala, algumas mudas de roupa e higiene pessoal. E 2 baralhos de tarô, porque eu vou fazer uma leitura, que eu, nossa, preciso. Vai sair no YouTube. Acho que eu vou fazer já lá na casa nova. Que o ambiente é melhor para fazer leitura. Não quero fazer aqui no hotel, não. E aí... E é isso. Então ela abriu a bagagem, tirou tudo, botou lá em cima do balcão. E aí, continuou me fazendo pergunta. Vai lá, pergunta, né? O motivo da viagem, como que eu paguei a viagem, qual que é o meu itinerário, né? O que eu vou fazer, aí o que eu programei para fazer na Nova Zelândia. Eu falei, não programei nada, eu só fechei o hotel. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar pro concierge o que dá para fazer, o que é para fazer, porque assim, a minha viagem é para Tonga. Só que como eu tinha que fazer escala na Nova Zelândia, eu não conheço a Nova Zelândia, então eu resolvi ficar 6 noites na Nova Zelândia para ter pelo menos esse momento em Auckland, né, para simplesmente não passar, né? Ficar, pisei na Nova Zelândia e vou viajar no dia seguinte para Tonga, poxa. Só que aí eu não programei nada, não peguei passeio, porque, gente, eu não gosto disso, sabe? Ficar fazendo tour e não. Eu gosto de pegar, chegar no lugar e sair andando. E aí descobrindo, sabe? Descobrir o lugar e entender o lugar. Então, assim, eu não vim aqui pra fazer esse turismo e ficar correndo e fazer um passeio aqui, não. Eu falei assim, eu chego lá, o meu hotel tem um concierge, vou perguntar pro concierge se ele me indica alguma coisa. Mas é isso eu vejo lá, porque eu também não quero ficar vendo um zilhão de coisas já lá do Brasil, já tava vendo muita coisa, minha cabeça já tava saturada. Quando eu chegar lá, eu resolvo. Só que isso, quando eu chegar lá, eu resolvo, não caiu muito bem pra eles também não, tá? Então, se você é aventureiro que nem eu e gosta desse tipo de aventura, sabe que você corre risco que você não deixa tudo programado com antecedência. E eu não gosto, tá? Esse é o tipo de viagem que eu não gosto de fazer. Porque eu gosto de ter espaços, né, pro acaso. Senão o acaso não acontece. Eu gosto do acaso, sabe? De eu poder descobrir uma coisa, de eu poder alterar um plano, de eu poder, né? Hoje eu queria fazer isso, mas choveu, então eu vou fazer outra coisa. Então eu gosto de ir programando conforme o momento presente, né? Esse negócio de programar com antecedência pra mim, nossa, me dá dor de cabeça. Eu não gosto. Então, assim, eu já tinha feito muita programação antecipada, além do que eu gostaria de ter feito, né? Enfim, eu gosto mais de fluir, ir no fluxo. Mas para eles esse negócio de ir no fluxo não funciona muito bem. Eu ainda contei histórias de quando eu viajei para Portugal, que foi uma viagem que foi decidida no aeroporto. Eu fui com uma mala metade verão, metade inverno, cheguei no aeroporto e decidi ir para Portugal. Foi uma decisão momentânea. Esse é o tipo de viagem que eu gosto de fazer. É isso. E eu cheguei lá também sem fazer nada. Então tudo foi sendo programado no decorrer, né? Mas aí voltando aqui para Nova Zelândia, voltando para a nossa mesa de metal. Aí ela foi perguntando tudo que eu ia fazer aqui. Aí eu tinha sorte que eu tinha imprimido todas as minhas passagens, tudo que eu já tinha reservado em Tonga, o que eu já tinha reservado aqui na Nova Zelândia, né? Então, fui mostrando tudo para ela e ela foi me fazendo, né, perguntas, com o que eu trabalho, quanto que eu ganho por ano, né? Que isso já é uma coisa padrão realmente, que já tinham me falado que iam me perguntar isso. Como que eu paguei essa viagem, o que eu pretendia fazer aqui, papapá.
E aí pergunta, abriu a bagagem toda, olhou tudo, fez raio-x pra ver se tinha alguma coisa escondida, beleza, nada. Aí depois de todo esse monte de pergunta, e aí eu falei, né, que eu tinha... E aí, como que eu paguei essa viagem? A pergunta que tá todo mundo do outro lado querendo saber. Como eu paguei essa viagem? Como que alguém que há pouco tempo não estava tendo dinheiro nem para comer lá em Fernando de Noronha tem dinheiro para viajar para Tonga e para Nova Zelândia? Tcharam! Então, agora chega a outra parte, a parte pérola do vídeo. Se você chegou até aqui esses 30 minutos, você vai descobrir como que eu paguei essa viagem. E aí, gente, como que eu vou explicar isso pro governo da Nova Zelândia? Então, vamos lá. Eu estava com o meu nome no Serasa, né? Devendo o banco. Eu estava devendo 2 bancos. Estava com essa dívida desde o ano passado. Então, já tinha 1 ano aí de dívida que eu não estava conseguindo pagar. E aí, em abril desse ano, a minha gerente do Banco do Brasil, né? Eu estava devendo o Banco do Brasil e o Nubank. A minha gerente do Banco do Brasil chega para mim e fala: eu posso retirar o dinheiro da sua previdência para pagar essa dívida? Eu falei: moça, que dinheiro? Ela: não, você tem um dinheiro investido na sua previdência. Eu falei: dinheiro? Aí peguei meu aplicativo do Banco do Brasil, digitei previdência e abri. Na hora que eu abri e vi o dinheiro que eu tinha, que eu não vou falar, porque eu não preciso falar valores, né? Na hora que eu vi o dinheiro que eu tinha, eu falei: gente, eu tenho esse dinheiro. Tipo, uau! Falei: moça, lógico, vamos quitar essa dívida. Aí quitei a dívida. Só que aí quando você retira um dinheiro da Previdência, você tem que esperar 60 dias para mexer nesse dinheiro de novo. Tiramos o dinheiro, pagamos a dívida. Esperei 60 dias. Então isso foi em abril. Esperei até junho. Mexi no dinheiro de novo. Quitei a minha dívida do Nubank. Isso em junho. A minha viagem já era julho. Então foi só nesse momento que eu consegui pensar em organizar uma viagem, porque foi quando o dinheiro foi liberado. E aí, eu devia ter falado todos esses detalhes, mas eu não falei todos esses detalhes. E eu acho que foi isso que me prendeu lá mais tempo. E aí, quando eu consegui mexer no dinheiro, já era junho. Por isso que eu organizei tudo em 2 semanas. Já era junho, lá depois do dia... Acho que foi 11 de junho, 10 de junho que eu consegui mexer no dinheiro. Aí eu quitei minha dívida do Nubank e falei: nossa, e agora eu tenho um dinheiro para realizar um sonho. Qual é o sonho que eu vou realizar? E aí eu pensei em ir para vários outros lugares. Pensei em ir para Polinésia Francesa, porque lá você realmente pode submergir na água com as baleias. Em Tonga não, você tem que ficar fazendo snorkel de superfície, tá? Então eu queria ir para a Polinésia Francesa, porque lá você pode fazer free diving com as baleias, que era o que eu queria fazer. Só que para ir para a Polinésia Francesa, a única maneira era fazendo escala nos Estados Unidos. Eu falei: bom, vou dar entrada no visto. Dei entrada no visto, paguei lá a taxa para tirar o visto dos Estados Unidos, para fazer escala em Los Angeles, para ir para a Polinésia Francesa. Só que eu ia ter que ir para o Rio de Janeiro no dia 11 e 12 de junho, que são 2 dias que você tem que ir lá para ficar na embaixada, para você dar entrada no seu visto, que pode ser aceito ou negado. Como eu não tenho emprego e renda fixa, eu corria um enorme risco de ter esse visto negado e perder todo aquele dinheiro. Ou, se o meu trâmite fosse aceito, são até 15 dias úteis para o passaporte ser enviado pelo correio e voltar para você poder viajar. Então, pensando que a gente já ia estar no dia 12 de junho, e que tinha um feriado no meio, que é o feriado de Corpus Christi, a gente ia ter menos dias úteis. Então, corri o risco de estar chegando o meu dia que eu já tinha que viajar, que era o 1º de julho, que eu já estava com a passagem comprada para ir para São Paulo para levar a Yara. Então, eu tinha que marcar alguma viagem para esse dia. Então, imagina, no dia 1º de julho eu já ia ter que viajar, e imagina se meu passaporte brasileiro não tivesse chegado com o visto americano. Aí, além de eu não ir para a Polinésia Francesa, eu não ia poder ir para lugar nenhum. E outra, eu só ia poder organizar a viagem depois que eu tivesse com o meu passaporte em mãos e soubesse que tá tudo certo. Então, como que eu ia organizar uma viagem dessa de véspera?
né? Chegar o passaporte, sei lá, mesmo que chegasse a tempo, vai chegar o passaporte no dia 30 de junho e eu viajo no dia 1º de julho. Como que eu organizo uma viagem toda dessa um dia antes, ainda mais porque é caro, e ainda corre o risco de eu não conseguir vaga, porque na temporada das baleias, nesses lugares, como é pouca gente que eles recebem, porque tem um controle de pessoas para estar nesse momento de interação com as baleias, muita gente já organiza essa viagem com 1 ano de antecedência. Então, ó, vocês já estão vendo esse vídeo hoje, em julho, já dá tempo de organizar pro ano que vem, tá? Então, assim, isso tudo aqui que eu tô falando para vocês, eu posso ajudar vocês. Porque depois de tudo que eu passei, eu tô pronta para te levar para nadar com baleias. Mas isso aí a gente vai ver no decorrer da viagem, tá? Então, eu já tô te dando todas as dicas se você quiser fazer por conta própria. Se você não quiser, vamos aí montar uma assessoria. Estamos surgindo. Mas vamos lá. Porque se você quiser fazer sozinho, você tem esse vídeo aí contando tudo o que aconteceu. Ai, onde é que eu tava? Tá. Aí eu desisti de ir pra Polinésia Francesa porque meu passaporte podia não receber a tempo e eu precisava de mais tempo para organizar. Falei, bom, já paguei a taxa da embaixada americana, mas não vou dar entrada no processo de visto. Vou esperar. Eu vou fazer em outra oportunidade. Desisti da Polinésia Francesa. Aí, mas agora eu fiz uma nova descoberta, tá? Então, em tudo isso eu descobri que também, se eu tivesse comprado passagens separadas, né? Porque se eu tento comprar do Brasil para a Polinésia Francesa, ele só me mostra a opção da escala nos Estados Unidos. Agora, se eu comprar passagem separada, Brasil-Nova Zelândia ou Brasil-Austrália, da Nova Zelândia e da Austrália eu consigo um voo para a Polinésia Francesa. Eu acho que pode ser que faça escala no Tahiti ou vai ter voo direto, tá? Não sei essa informação, tenho que pesquisar melhor. Mas dá para voar desses lugares. É uma viagem mais longa, mas dá para fazer. Que isso eu descobri quando eu também estava vendo a viagem para Tonga, tá? Que dá para voar para a Polinésia Francesa. Então, tem essa opção se você não quer passar pelos Estados Unidos, ou se você não tem visto, ou se você não quer dar entrada no visto, porque também é um visto caro, tá? Então, dá para ir pela Austrália ou pela Nova Zelândia, também para a Polinésia Francesa. Aí, nessa que eu desisti, eu falei, eu vou pro Egito. Que eu queria fazer curso de freediving lá no Egito, em Dahab, né? Com os Dahab Freedivers, ainda vou chegar lá. Então eu falei, vou pro Egito, vou fazer meu curso de freediving. Só que também eu falei, eu tô indo até o Egito, eu tenho que visitar os templos, né? Como que eu não vou visitar o templo de Ísis, de Hatshepsut, né? Que é a minha faraó ídola do Egito. O templo de Osíris. Então, só que julho no Egito é a época mais quente do ano. E aí, sabe aquele calor insuportável? Que quando você sai na rua te deixa cansado, dá pressão baixa, é tipo 40 graus no deserto. Então, assim, pra ficar lá no freediving mergulhando, é ótimo pra ficar dentro d'água, né? Mas aí depois você vai descansar no final do dia, ou você tem que ficar com o ar-condicionado no talo, que eu não gosto de dormir com ar-condicionado, ou com o ventilador, e às vezes o ventilador também não dá conta do calor. Então, realmente, julho não é uma época aconselhada para ir pro Egito. E aí foi quando eu falei, gente, na minha lista de sonhos tá Tonga. Por que eu tô pensando em Polinésia Francesa e Egito? Eu tenho que ir pra Tonga. E aí foi quando veio aquela luz e falei, aquela luz não, tá? Isso aí foi depois de muitas cartas de tarô pra eu chegar nesse caminho. Tarô e meditação, né? Pra entender as cartas, porque você tem que entender o que você tá lendo, o que a espiritualidade tá tentando falar com você. Então eu falei, não, vamos organizar essa viagem para Tonga. E aí na hora que eu comecei a organizar a viagem para Tonga, as coisas começaram a acontecer muito fácil, muito simples, muito rápido, né? Esse visto, esse NZ, saiu para mim em 20 minutos. Então foi para falar, você tá no caminho certo, né? Apesar de tudo isso que eu passei, você tá no caminho certo. Então, eu consegui organizar tudo, reservar os lugares que eu ia ficar, né? A única coisa que foi mais difícil foi o voo interno de Tonga, que eu tive que tentar 4 vezes até conseguir.
mas eu continuei tentando. Era uma coisa que eu podia ter deixado para comprar aqui, mas eu não quis correr o risco, porque dá para ir de ferry, deve ser uma viagem incrível, mas como eu tava com os tempos mais do dia do ferry, porque não é todo dia que sai, como eu tava com datas mais rígidas, né, por causa das acomodações, o avião era mais seguro de eu não correr o risco de ficar sem a balsa, né, sem a ferry boat. Mas vamos lá. Então eu consegui organizar essa viagem para Tonga. Voltamos, tá pegando gancho? Voltamos lá para a mesa de metal. Então na hora dela perguntar como que eu consegui o dinheiro para viajar, eu falei, olha, é uma poupança que eu tinha desde a minha adolescência e que eu tô mexendo nela agora. Então, assim, é um investimento, né? Eu não falei poupança, é investimento. Eu falei, é um investimento que eu tenho, que eu guardei para esse momento, que o meu sonho era nadar com baleias. Só que aí, eles pegam, você pegou o seu dinheiro da sua poupança para vir até aqui, já vem mais uma desconfiança. Pô, ela tá pegando o dinheiro dela da poupança para vir até aqui, né? É um projeto de vida. Como muitas pessoas fazem, né? O projeto de vida é você vir para cá e ficar morando mesmo, né? Então, eu acho que eu passei por toda essa entrevista também, porque para ver até se eu estava apta para se algo acontecer e eu ficar no país, né? Mas eu nunca ficaria aqui de maneira ilegal, já começa por aí, nunca. Né? Já passei por uma ilegalidade na vida, minha única ilegalidade até hoje foi em Fernando de Noronha, que lá eu fiquei, né? Eu paguei a TPA de turista para uma semana e acabei ficando um mês. E depois, né, paguei o que eu estava devendo dessa TPA, mas nesse tempo aí eu fiquei, teoricamente, né, eles chamam também de ilegal. Então eu fiquei esses 20 dias sem pagar a TPA. E depois esse valor foi quitado, né, com o meu trabalho. Então eu trabalhei para pagar essa dívida. Então hoje eu tenho tudo quitado lá, não tenho nenhuma dívida em aberta, nenhuma questão em aberta. Estou limpa, né, sem dívida no banco, limpa. Então, né, também é suspeito eu falar que eu peguei uma poupança de uma vida inteira, de mais de 20 anos, para vir para cá. E como esse dinheiro apareceu na minha conta? Você deve estar se perguntando também. Não sei, eu acho que foi meu pai. Eu perguntei para ele, né, até para agradecer, e ele não tinha certeza, mas a gente acha que realmente foi uma poupança que ele fez lá quando eu era criança, que era uma poupança até em outro banco, na Caixa Econômica, só que estava atrelada ao CPF dele, e aí eu acho que quando eu fui atingindo a maioridade, eles transferiram para o Banco do Brasil, que é onde eu tinha conta corrente no meu nome e no meu CPF, porque aí ninguém podia mexer mais nesse dinheiro, só eu, né? Obrigada, pai. E obrigada, Leninha, que é a secretária do papai, que organizou tudo isso, porque na hora que eu falei para ele, ele falou, olha, eu nem sei direito, eu nem sei, eu acho que já caducou esse dinheiro, quem sabe é minha secretária. Então depois eu ainda tenho que mandar uma mensagem pra Leninha para agradecer. Anja Leninha, que fez esse dinheiro ir pra minha conta. E ele render e chegar no valor que eu tenho hoje, né? Que é o valor que me fez realizar esse sonho. Então, né? Agradeço muito a meu pai e a Leninha por esse sonho realizado. E também a minha mãe, que, né, todos os sonhos que eu realizei na minha vida até hoje foram graças a ela, né? Esse é o primeiro que meu pai contribui, todos os outros teve a contribuição da minha mãe, sim, né? E se hoje eu tô aqui falando esse inglês, foi graças a ela. Se eu tenho esse passaporte italiano, que foi o que me liberou lá no final, foi graças a ela. Se eu fiz esse mestrado lá na Itália, que me fez ter, né, chegar aqui com diploma de ensino superior e diploma de mestrado, foi graças a ela. Então, toda essa bagagem de vida que eu cheguei aqui, né, com toda essa experiência, foi graças a ela. Então, obrigada, mãe, te amo de todo o meu coração. E obrigada, papai, também, por essa contribuição aí nesse momento dessa viagem, né? Então, todo mundo aí envolvido nesse sonho. Então, eu não vou estar publicando esse vídeo hoje, ou melhor, eu vou publicar para tirar do meu celular, mas vou deixar ele escondido. Eu só vou soltar todo esse conteúdo no final da viagem, tá? Para não ter nenhuma interferência energética. Mas vamos lá, seguimos na história. Você fez o seu chazinho?
né? Seu cafezinho, sua pipoca. Gente, falando em pipoca, vou contar depois. Eu ganhei uma pipoca ontem, tá? Pra poder assistir um filminho. Ai. Mas vamos lá. E aí, quando eu contei essa história, que eu peguei toda a minha poupança pra fazer essa viagem, que realmente era nadar com as baleias, e eles viram, né, gente? A minha nadadeira, eu vou ter que mostrar pra vocês também. Ela vai aparecer em outro vídeo, tá? Pra esse vídeo não ficar muito extenso. Na hora que a mulher abriu, ela falou: "Uau, você comprou isso pra nadar com as baleias?" Eu falei: "Eu comprei." Ai, essa nadadeira, gente, ela veio da Estônia. Ela passou pela Estônia, depois ela fez escala na Alemanha, fez escala na Espanha para chegar no Brasil, em São Paulo, e depois ir para Vitória. Ela viajou que nem eu. E chegou bonitinha pra mamãe. Aí, beleza. Quando eu contei essa história que eu peguei toda a minha poupança pra vir pra cá, e que a minha retirada mensal era baixa, tipo, pô, você com todo esse talento, né? Tá lá no Brasil recebendo uma merreca por mês, né? Meu trabalho como taróloga não tá fluindo, meu trabalho como artista não tá fluindo, então assim, eu não tô fazendo uma retirada boa todo mês, então, né, pô, se eu receber uma oportunidade boa para ficar na Nova Zelândia, é óbvio que eu vou querer ficar, né? Para ganhar mais, para ser reconhecida no meu trabalho, para ter meus talentos reconhecidos, então assim, é óbvio que eu vou querer ficar. Né, gente? Eu acho que vocês conseguem entender. Aí, na hora que eu falei quanto que eu recebia por mês, que eu ainda, confesso, dei uma mentira, tá? Eu falei o dobro do valor, porque, na verdade, eu não recebo nada. O único dinheiro que entra na minha conta é a pensão da minha filha, e a pensão da minha filha vai toda gasta com ela, tá? Não é gasta comigo, vai toda para ela, né? Agora eu, inclusive, separei, coloquei uma conta bancária minha só para esse dinheiro da pensão, para saber que é dela. Então, assim, tudo que eu uso para ela, eu tenho o cartão que eu uso, né, para as contas dela, tudo. Então, assim, é separado a minha conta com a conta dela, os cartões diferentes, para realmente saber que o dinheiro dela está sendo usado com ela, tá? Então, Yara, se você assistir esse vídeo na sua maioridade, saiba que eu tenho uma conta hoje que é só sua. Inclusive, eu tô fazendo um investimento para você. Para você também ter esse presentinho lá no futuro. Que é tão bom, né? Você ganhar ganha um dinheiro. E aí, quando eu falei que eu tinha pegado todo esse dinheiro, né, de uma vida inteira para vir até aqui, e eu falei que o meu salário anual era esse valor, ainda mais que quando a gente converte do real pro dólar neozelandês, fica menos ainda. Então, assim, eu já menti um valor, né? Desculpa, menti. Tá? Menti um valor. Então, eu peguei o valor da pensão e dupliquei, né? E falei que esse era o meu valor de retirada por mês. E isso daria X por ano, em dólar neozelandês daria esse valor. Aí, tipo, eu leio expressões faciais. Eu vi a expressão dela falando: "É isso que você recebe por mês? Por ano?" Aí eu falando: "É." E mal sabia ela que eu ainda estava mentindo nesse valor, né? Então, assim, que realmente a minha entrada é muito menos que isso. Então, e assim, gente, quando eu falo uma oportunidade de ficar, é uma oportunidade de trabalho, né? Sólida, né? Não uma oportunidade de ficar ilegal. Eu tenho a minha passagem para voltar pro Brasil. E eu vou voltar pro Brasil porque de qualquer forma minha filha tá lá, né? Então, assim, a única forma de eu ficar aqui é eu indo lá buscando minha filha e trazendo para ficar aqui comigo. Ou indo para outro lugar, né? Eu não vou para nenhum outro lugar sem minha filha. Isso é um fato, tá? Só para pontuar o que eu tava falando. E aí ela falou: "Nossa, é isso então que você recebe por ano." Ou seja, mais um fator de desconfiança. Eu recebo pouco. Eu peguei as minhas economias para vir para cá. Não consegui abrir a mala porque não sabia a senha. Ai, bateria fraca. Já tô ficando cansada. Vamos acabar esse vídeo. Não consegui abrir a mala e não fiz a declaração de conteúdo. Somando tudo isso a um passaporte brasileiro, porque assim, eu tava o tempo todo com o meu passaporte italiano ali, inclusive com todos os documentos da minha cidadania que eu trouxe, falando que eu sou cidadã italiana, mas eu não mostrei. Não mostrei.
porque foi bom também entender como que é ser brasileiro. Porque apesar de eu ter cidadania italiana, eu sou brasileira. Eu sou nascida no Brasil, criada no Brasil e a maior parte da minha vida foi no Brasil. Apesar de eu ter cidadania italiana, ser reconhecida como cidadã italiana, falar italiano e tendo morado na Itália, eu só morei 2 anos e meio da minha vida na Itália. Eu tenho 39. Então, eu morei 2 anos e meio na Itália, 1 ano na Dinamarca, né? Então, 35 anos e meio da minha vida foram morando no Brasil. Então, assim, eu sou brasileira, então eu queria também entender o que é para um brasileiro chegar na Nova Zelândia, até porque se eu quero trazer grupos de pessoas do Brasil para nadar com baleias em Tonga, né, a gente tem que estar com essa consciência que a gente está vindo do Brasil. E a maioria das pessoas não vão ter uma dupla cidadania. Então, eu estava ali com meu passaporte italiano e eu não mostrei em nenhum momento. Eu passei por tudo isso como brasileira, honrosamente brasileira, né? Porque tudo seria mais fácil se lá no início eu tivesse mostrado os 2 passaportes. Se eu já chegasse lá com os 2 e falando, olha, eu sou italiana, mas esse passaporte está vencido, por isso eu estou usando o brasileiro, eles já tinham me liberado na hora. Essa é a realidade. Tanto que em Portugal, quando eu cheguei em Portugal nessa viagem de cima da hora, eu entrei com facilidade porque eu fiz isso, tá? Eu mostrei os 2 passaportes, inclusive eu nem fui para a fila do brasileiro, já fui direto para a fila da União Europeia, falando só, eu sou União Europeia, apesar de não estar com passaporte atualizado. E então, né, eu sou cidadã europeia e ninguém pode me barrar, mesmo com passaporte vencido, porque eu tenho um outro passaporte válido, então eu posso entrar no país. Então eu podia ter feito isso desde o início, mas não fiz, eu quis entrar como brasileira. Então aí depois de toda essa entrevista e de terem vasculhado a minha mala inteira, ela foi lá, conversou com o supervisor. A supervisor falou um monte de coisa, ela só fiquei ouvindo, né? Mas eu não conseguia ouvir, porque realmente eles estavam falando baixo. E eu falei, nem vou ficar tentando escutar, só entrei em modo zen ali, né? Porque imagina, isso aí, nessa hora aí, eu já tava lá, isso aí já tinha durado umas 4 horas, tá? Dessa hora que eu entrei no controle de passaporte, para essa hora que ela já estava ali conversando com o supervisor, depois de ter feito toda a entrevista, de ter aberto toda a minha mala, isso aí já tinha passado umas 4 horas, tá? Foi um processo muito lento. E com muitas indas e vindas, ela indo falar com o supervisor e voltava, porque era uma menina nova, tá? Mais nova que eu. Inclusive, eu falei pra ela, nossa, admiro o seu trabalho. Eu não conseguiria fazer isso. Eu não ia ter emocional para fazer um trabalho desse. Aí ela foi, conversou com o supervisor, já tava 4 horas ali sentada naquela cadeira, sem poder ir no banheiro, sem nada. Pelo menos eles me ofereciam uma água, de tanto em tanto tempo. Muito gentis, por sinal. Aí ela foi, conversou com o supervisor, voltou, ela e uma outra jovem também, falando com já um documento. Falando assim, a gente precisa que você leia esse documento. Só que na hora que chegou um documento, escrito um monte de coisa, eu nem li o documento e já comecei a chorar. Óbvio, gente. 28 horas de viagem, 4 horas sentada na cadeira da Inquisição. Já estávamos em 32 horas, eu já tô ficando até rouca. 32 horas. Ainda tô muito cansada, tá? Muito cansada, tô assim, na estafa. Comecei a chorar com aquele documento da mão. Só falei, olha, me dá 1 minuto. Eu tô muito cansada. Eu preciso me recompor. Aí chorei. E aí foi quando eu consegui ler o documento. Porque antes eu não tinha nem conseguido ler. Aí eu consegui ler o documento e o documento falava que eu ia ter que passar por uma entrevista de stripper. Eu tô com o documento ali, tá? Que eu ia ter que ir para uma sala e ter a minha roupa toda retirada para inspeção. Aí eu li o documento todo, elas falaram, olha, você tem direito a um advogado, tá? Se você se negar a fazer isso e quiser um advogado, você tem direito, você pode exigir um advogado. E também, na hora que a gente estiver te fazendo pergunta, se tiver qualquer coisa que você não queira responder, você também tem direito a um advogado.
Aí eu falei, olha, eu não preciso de advogado, porque eu não tenho nada para omitir, né? Não tenho nada para esconder e não me importo de falar a minha verdade, tá? Não preciso de advogado, porque realmente eu não tenho nada para esconder. Aí, beleza. Então, ela falou, então a gente vai se encaminhar lá para essa sala, a gente vai ter que retirar a sua roupa inteira, tá? A gente primeiro vai retirar a sua blusa e o seu sutiã, e depois a gente vai pedir para você tirar a sua calça e a sua calcinha, tá? Então, a gente vai ter que retirar toda a sua roupa. E em qualquer momento, se você se sentir desconfortável e não quiser dar continuidade, quiser o advogado, é só você interromper e falar que você quer alguém, né, interceptando. Beleza, vamos lá. Fomos para a salinha, primeiro eles tiram meu tênis, deixam do lado de fora e esse tênis também vai para o raio-x, tá? Aí entramos na salinha, primeiro ela pede para eu tirar a camisa, a blusa, eu tava com uma blusa de manga comprida fininha, já congelando, já tava 11 graus aqui na Nova Zelândia, e o aeroporto bem gelado, e eles não deixaram eu pegar o casaco e vestir, porque o casaco já tava no meio das minhas coisas. E eu não cheguei lá vestida, porque como eu passei mal no avião, eu fiquei muito enjoada, eu tava com muito calor, eu cheguei lá pingando de suor. Enfim, é o vulcão. Terra vulcânica, né, gente? Aí, beleza. Nessa hora eu já tava começando a sentir muito frio, porque aí foi batendo toda aquela estafa, o cansaço, o mental, tudo junto, né? 1 hora de vídeo, gente. 1 hora de vídeo é pouco por tudo que eu passei. Mas vamos lá, eu quero deixar isso registrado tintim por tintim. Fomos pra salinha, ela tirou minha blusa, pediu pra eu abaixar a cabeça, sacudir o cabelo, né, porque eu tava com o cabelo solto, pra mostrar que não tinha nada aqui escondido. Sacudir o cabelo, abrir os braços, tirar o top, então eu fico com a parte nua em cima, então eu tava assim com 2 mulheres, tá, não tinha nenhum homem. Não tinha nenhuma câmera na sala, nenhum vidro, então assim, eu não tava sendo filmada, tá? E aí eu tirei o top, virei de costas e abri os braços. Beleza. Aí ela fala, agora você se veste e agora a gente vai pra parte de baixo. Tira a calça e tira a calcinha. Ela falou, você tá no seu período, né? E por sorte eu tava, tá? Por sorte, antes de viajar, o meu DIU infeccionou. Eu comecei a ter uma infecção que já estava há meses. E eu falei, essa infecção é por causa do DIU. E aí eu tirei o DIU antes de viajar. E por causa disso eu comecei a sangrar muito. Então eu tava com um OB. Eu não vou falar OB, tá? Eu vou falar tampom, porque não é da marca OB. É um tampom que eu comprei em Portugal, feito de algodão orgânico e biodegradável, tá? E era esse que eu tava usando. Normalmente eu uso o copinho coletor, mas como eu tive essa infecção, o copinho já estava com um cheiro estranho. Eu achei melhor não usar, porque ele é um silicone. Mesmo eu esterilizando, não estava me agradando aquilo. Então eu usei esses tampons que eu tinha comprado lá em Portugal, tá? E que graças a Deus eu sei que eu vou encontrar aqui na Nova Zelândia também tampons de algodão orgânico e biodegradável. Porque na Nova Zelândia, gente, é outra categoria, tá? Quando a gente fala do mundo plástico. Lá no aeroporto era só copinho compostável. O papel do banheiro é papel compostável, feito de papel de reflorestamento. É o mundo que eu gosto. Cheguei aqui no hotel, é tudo com selinhos de orgânico, não tem plástico, tudo biodegradável, tudo respeitando o meio ambiente, ó. Beijo, Nova Zelândia. Mesmo eu passando por tudo isso, eu amo você. Mas vamos lá. Até porque, assim, né? Isso significa um país muito seguro. Se eu tava passando por tudo isso, significa que há uma segurança para entrar no país. Não é oba-oba, né? E eu falei, com tudo isso que eu tô passando, eu só tô me sentindo cada vez mais segura dentro desse país. Mas tudo bem. Aí elas pediram para eu tirar a calça e perguntaram se eu tava no meu período. Por que isso é positivo? Porque se eu não tivesse no meu período, ainda corria a chance de eu estar grávida. Então, podia ser que eu podia ter engravidado e estava fugindo para cá para dar a luz aqui, como muitas mulheres fazem, né? Porque, gente, uma mulher sozinha viajando, né? Então, corria o risco, sim, de eu ter engravidado e estar fugindo para dar a luz aqui e ter vindo no início da gestação. Porque, às vezes, né, a gente... E eu ainda, desde que a minha filha nasceu, eu tenho uma barriguinha de grávida, tá? É uma barriguinha que ainda não saiu. Eu tenho uma barriguinha, ainda mais quando ela tá inchada, depois de viagem, ela dá uma inchadinha,
parece aquela barriguinha de 1 mês, 2 meses, tá? Eu não tô com barriga de tanquinho, não fiz as abdominais que eu deveria ter feito. Então, eu tenho uma barriguinha que parece o início de gravidez. Pra minha sorte, eu tava no meu período, tá? Eu tava sangrando. Então, eu falei, olha, eu tô de tampon. E aí, o tampon, ele pode ser o positivo ou o negativo. Eu podia estar escondendo droga lá dentro. Só que eu acho que, honestamente, eles já tinham descartado essa hipótese. Ou eu realmente podia estar com sangue. Aí elas falaram, você tá no seu período? Eu falei, estou. Inclusive, eu estou de tampons, né? E se você precisar que eu retire para mostrar para você, eu retiro sem nenhum problema. Só que vai ser desagradável, né? Que eu ainda tô curando essa infecção. Graças a Deus consegui entrar com remédio para curar essa infecção. Graças a Deus. Inclusive eu tinha que ter colocado ontem à noite para dormir e esqueci. Mas vou colocar hoje à noite. Ainda tem uns dias antes de chegar na ilha, eu vou conseguir curar isso. Voltando. Aí ela pediu para eu tirar a calça, a calcinha, né? Então primeiro tira a blusa, o top. Ela olha tudo, vira de costas, tira a calça e a calcinha. Olha de frente, vira de costas, dá uma empinada no bumbum, abre um pouco as pernas. Então, não sei se nesse momento elas conseguiram ver a cordinha do tampon, que eu nem sei se estava grudado ou se estava solta, enfim. Olharam tudo, pode se vestir. Aí o meu tênis tinha ido pro raio-x, voltou, beleza. Chegamos lá na mesa, ela falou, acabou a inspeção da sua mala. Isso já estava ali... umas 4h30 para 5h, eu acho. Que eu já tava perdida no tempo, né? Não uso relógio, não tava com acesso ao celular. Pode guardar todas as suas malas na bagagem. Suas coisas na bagagem. Guardei tudo nas malas. E aí agora a gente vai lá pra imigração, porque aí agora você vai ter uma conversa com eles e é essa conversa que vai determinar se você vai poder entrar no país ou não. Então, depois de tudo isso, não tinha terminado ainda. Eu fui lá para a salinha da imigração e olha, gente, das pessoas que chegaram comigo no voo, que chegou mais de um voo, tá? Ninguém passou pelo que eu passei. Algumas pessoas passaram por essa revista da mala, sim, mas esse encaminhamento lá para cima, para a salinha da imigração, ninguém passou. Ninguém ficou o tempo lá que eu fiquei também, porque, né, o meu tempo lá foi maior do que o de todo mundo. Eu vi várias pessoas chegando e saindo nesse tempo da mesinha ali. Então, assim, ninguém passou pelo que eu passei, não. 6 horas de inspeção para entrar num país, eu não vi ninguém passar, tá? A minha sorte é que eu mantive a calma em todo esse tempo. Fora a parte que eu chorei, mas, gente, chorar... Como que eu não ia chorar depois de tudo que estava acontecendo na fogueira da Inquisição, né? E aí eu morrendo de medo também, porque eu trouxe óleos essenciais, né? Porque eu ando sempre com meus óleos essenciais, eu faço perfume. Então eu já fiquei, né, com receio deles encrencarem com meus óleos essenciais. Eu trouxe remédio de primeiros socorros, porque eu tô indo pra uma ilha, né? É pouca coisa, tá? Mas assim, é um remédio para dor de cabeça, um remédio para enxaqueca, um anti-inflamatório, um remédio para enjoo, os meus remedinhos para que eu tô tratando essa infecção. Então, assim, algumas coisas de primeiros socorros, né? Então eu falei, vai que encrenca com qualquer coisa, né? Porque tudo que já estava acontecendo, mas enfim, deu tudo certo. Fomos lá para a salinha da imigração e aí começou toda aquela entrevista de novo, né, aí ele começou a perguntar da minha vida inteira, né, então eu falei em que eu era formada, do meu mestrado, toda a minha experiência profissional, os lugares que eu tinha trabalhado e tudo isso já tinha sido perguntado lá na mesinha e ela já tinha tomado nota, tá, elas ficam com um bloquinho lá assim, ó, tomando nota, mas aí eu fui repetir tudo de novo, então assim, que formação que eu tinha feito, qual foi o meu mestrado, onde foi, todos os lugares que eu já tinha trabalhado, qual era o meu trabalho hoje, né? Quanto que eu ganho com esse trabalho, quanto que eu tinha de dinheiro de reserva quando eu entrei aqui, então quanto que eu tenho de saldo na minha conta bancária, qual que é o valor que eu recebo por ano. Aí ele perguntou também quais os países que eu tinha visitado, e por sorte é uma lista bem extensa, porque na época que eu morei na Europa, né, tanto como intercambista como
Enquanto na época que eu morei na Itália eu visitei muitos países. Mesmo que teve países que eu fiquei 2 dias, foi uma visita. Então, assim, a minha lista de países é boa. Ela me ajudou. E aí, na hora que eu tava falando essa lista de países, que eu já tinha falado todo o meu histórico profissional, onde eu já tinha trabalhado, que eu tinha uma filha, que essa filha tinha 5 anos, e que ela tinha ficado com o pai para fazer essa viagem de 1 mês, que, né, eu já tenho a minha passagem de volta, eu não vim para ficar, não vou deixar minha filha para trás, eu vou voltar, né? Minha filha ainda tem o ano letivo dela na escola, então ela precisa de uma escola, né? Eu só ficaria aqui. Ai, tá amanhecendo. Vamos lá ver. Eu me arrependi de não ter pegado um quarto com vista para o porto. Eu ia ter que pagar um pouquinho a mais. E eu já tava muito cansada. E com medo, sabe? Sabe quando você já fica com medo do dinheiro acabar, de dar algum problema? Mas olha aqui, eu vou virar o celular. Eu tô aqui no alto vendo muitos prédios, ó. Parece São Paulo, né? Tô me sentindo em São Paulo. Mas não, estou em Auckland. E o dia está nascendo. Então eu tenho esse janelão aqui no quarto, vendo muitos prédios. Beleza, tá amanhecendo. Até abrir a janela agora. Eu não sei se dá pra ver de fora pra dentro, tá? Espero que não. Espero que seja aqueles vidros espelhados, sabe? Que de dentro pra fora a gente vê tudo, mas de fora pra dentro não vê. Eu vou descobrir hoje, quando eu chegar lá na recepção, eu vou perguntar. Pausou o vídeo. Não sei que horas que pausou, mas eu acho que chegou a dar pra ver, né? A vista. Deixa eu mostrar aqui de novo rapidinho, porque eu não sei o que aconteceu. Ó. Não parece que estou em São Paulo, essa cidade grande em Nova York, New York, Dubai. Mas é isso, Auckland. Olha o que fizeram na ilha, gente. A galera é braba. Nova Zelândia foi colonizada por ingleses, tá? Aqui também o carro dirige ao contrário, igual na Inglaterra. Então, mostrando a vista aqui de novo, tá amanhecendo, mas, ó, nublado, tá? A gente vai pegar dias bem nublados por aqui. Eu acho que a previsão é só 1 dia de tempo aberto. O resto vai estar bem assim, bem nublado, bem igual o céu da Inglaterra mesmo. Até isso eles trouxeram, até essa energia eles trouxeram pra cá. Mas é isso, né? Estamos no inverno. Aí, deixa eu ver se já dá pra apagar uma luz. Já dá. Peraí. Vamos, diminuir as luzes. Quanto menos luz, melhor. Deixa isso aqui. Pra não gastar mais tempo. Já tô em 1h07 de vídeo, né? Vou até descansar depois disso, de tanto que eu falei. Mas então, voltamos lá pra sala da imigração. Aí ele fez toda essa entrevista, perguntou da minha vida toda, né? E várias perguntas, ele pergunta mais de uma vez. Aí perguntou todo o meu itinerário da viagem, e isso tudo estava gravado. E ele tirou foto de tudo. Ele tirou foto do meu comprovante, da onde eu ia ficar hospedada, das minhas passagens, o horário das passagens. Então, assim, eu não sei nem se nesse momento eu já tenho uma viatura policial me seguindo pela cidade. Porque olha, pra ver se tudo que eu falei era verdade, né? Não sei, gente. Você tem um policial ali de plantão ali embaixo do hotel. Ai, meu Deus. Pra ver o que eu tô fazendo com esse país. Que ameaça que eu apresento. Porque, nossa. E teve isso também. Na hora que eu não falei esse detalhe, né? Que isso aí foi o que... Esse detalhe me feriu, tá? Me senti muito ferida. Foi quando ela falou que eu ia ter que ir pra salinha de stripper porque eu tava vindo de um país potencialmente perigoso. Isso doeu. Mas a gente sabe, né? Brasil, país do tráfico, das favelas, né? E a favela a gente sabe que tem muita gente do bem e maravilhosa, mas o tráfico também tá lá, né? E a gente tem também
os políticos, que também, né, fazem parte aí, uns políticos bem podres, bem corruptos. A gente tem uma polícia corrupta, né? Então, assim, é um país que tem fama, mas não tem fama à toa, né? Então, assim, a gente tem pessoas corruptas, a gente tem, né, pessoas, a corrupção rola, né? Então, a gente tem pessoas corruptas, a gente tem políticos corruptos, a gente tem policiais corruptos, a gente tem tráfico. Então, é realmente um país, né, que tem a sua fama. Então, ela falou que como eu vinha de um país perigoso, eu ia ter que passar também por essa inspeção, né? Porque, infelizmente, existem muitas meninas jovens, tá? Eu, apesar de eu ter meus 39 anos, em lugares como esse eu passo por 20 e tantos. Então, tem muitas meninas jovens que recebem uma promessa de ir para outro país, levando um pouco de droga, né? Um pouco ou muita. E como elas são meninas de classe média ou classe alta e são prometidas essa liberdade, né? E fala assim, ninguém vai desconfiar de você, a gente compra tudo novo, mala nova, tênis novo, e tudo meu era novo, né? Eu comprei meu equipamento novinho para vir, o meu tênis estava novinho para vir, mas é porque eu quis viajar com as coisas novas. Inclusive, se você, dependendo do seu tênis velho, ele não vai poder entrar. Porque se você tem material de trilha, tênis de trilha, mochila de trilha, barraca, saco de dormir, alguma coisa que já esteja um pouco suja de terra, eles podem apreender, tá? Porque isso pode estar trazendo também alguma bactéria, algum composto orgânico. Esterco, né? Você pode ter pisado num cocô, enfim. Então, dependendo do seu tênis velho, eles podem encrencar também, tá? Então eu tinha comprado tudo novinho, um tênis novo de trilha, porque o meu tava todo rasgado. Eu tava só com um tênis, gente, e ele tava todo rasgado. Eu falei, não tem condições de eu viajar com esse tênis. Então eu comprei um tênis novo. Então isso também gera 10% de bateria. Vou botar aqui. Gera uma desconfiança, tá? Então, assim, gera desconfiança de todos os lados. Se tá velho, eles prendem o tênis. Se tá novo, eles desconfiam que tá novo. Não tem muito pra onde fugir. Então, assim, infelizmente, né, inclusive eu conheço uma menina pessoalmente que passou por isso, né, ela foi pra Espanha levando droga, né, ela tinha 20 e poucos anos, uma menina que eu conheci em São Paulo, tinha toda uma vida ali pela frente, linda, né, de classe média, mas aí recebeu essa proposta de maleira, né, de mula pra Espanha, e foi apreendida no aeroporto e foi presa, né? Então, assim, muitas meninas jovens com esse, digamos, com um certo estereótipo são convidadas, né, para ir para a Europa, e chega lá, elas ganham uma bola mesmo, se conseguem passar, né? Algumas, outras não, tem ainda, né, tráfico de mulheres, tem, né, mulheres que vão para fazer a vida, para virar garota de programa. Então, né, países mais vulneráveis, quando estão indo para países, né, de primeiro mundo, realmente tem toda essa questão aí por trás, tá? Mulher sozinha, então, né? Então eu falei, não conheço ninguém na Nova Zelândia, não tem ninguém me esperando lá embaixo. E é isso. Aí, beleza. E por sorte eu não tinha fechado o transfer do aeroporto. Não, se bem que se eu tivesse o transfer do hotel, talvez seria um pouco melhor, mas não sei como é que eu ia entrar em contato com o povo. O hotel falou que eu podia fechar uns transfer, inclusive eu podia alugar uma limousine, tá? Achei muito engraçado isso. Eles me mandaram lá, limousine, hotel, transfer, e eles falaram assim, mas também na hora que você chega no aeroporto, que você sai do lado de fora, já tem motorista de táxi e transfer que sai de tanto em tanto tempo, então você pode pegar o primeiro transfer e entrar. Aí eu falei, pronto, eu vou fazer isso então, vou chegar lá e vou pegar o primeiro transfer. Então essa foi também por um lado, porque não tinha ninguém me esperando. Aí eles perguntaram, tem alguém te esperando lá embaixo? Você conhece alguém na Nova Zelândia? Não. Você conhece alguém em Tonga? Não. Então e tem o lado ruim, mas também tem o lado bom, que seja, não tem ninguém te esperando. Você não tá levando nada pra ninguém. Não tem mala de outra pessoa. E aí foi sorte eu ter fechado o hotel 2 dias antes de ir pro Airbnb, porque o Airbnb, infelizmente, ele tem menos controle, né? Ele é uma casa, né? E a gente sabe que também tem toda uma questão do Airbnb,
né, que está passando aí em várias cidades, que está tendo esse problema que as pessoas que realmente moram na cidade não estão tendo onde morar, ou os aluguéis inflacionaram por conta dos Airbnbs. Então, assim, muito apartamento sendo usado para turismo e as pessoas que moram na cidade tendo dificuldade de moradia. Então, tem toda essa questão delicada com o Airbnb, tá? Esse BNB que eu vou ficar hospedada é um apartamento que a pessoa morou, ela morou 5 anos, e aí ela acabou se mudando para um espaço maior, não quis se desapegar desse apartamento, porque ele é muito precioso, eu entendo ela, tá? Ele tem o chão de madeira, tem mais de 100 anos de madeira de lei da Nova Zelândia, ela tem peças de lá que são peças históricas, né? Peças de arte mesmo, uma cadeira de não sei quantos anos, um puxador de não sei, sabe? É todo retrô o apartamento, vocês vão ver. Então, foi isso que eu falei assim, eu vou ficar uns dias no hotel e vou para esse apartamento. E aí isso também, por um lado, ajudou, porque eu estava indo para um hotel e não direto para um apartamento que podia ser casa de alguém. Mas eu também já tinha feito essa reserva no Airbnb. E foi a sorte, tá? Porque esse Airbnb eu fiz um dia antes. Eu não ia fazer. Eu ia fazer só 2 dias de hotel e o resto eu ia resolver aqui. Que aí eu ia resolver se eu ia ficar mais dia no hotel ou se eu ia mudar. Mas aí na véspera me veio à luz que eu tinha que fazer essa reserva desse Airbnb. Então eu acabei reservando isso. Ai, beleza. Eu, quando conto história, sou assim, tá, gente? Eu vou puxando ganchos. Espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer dúvida aí que vocês perderam na história, ou qualquer dúvida que você queira saber, que eu falei, nossa, ela não falou isso, pode perguntar aqui nos comentários, que eu vou responder sem problema nenhum, tá? Beleza, continuando. Aí depois que ele fez toda aquela entrevista, né? Que aí eu fui e cheguei na hora, que aí você já tinha falado, ó, pra caramba. Lá na imigração, tá? Aí na hora que eu falei que eu tinha feito mestrado na Itália e que eu morei 2 anos e meio na Itália, eu falei, inclusive, eu sou cidadã italiana. Aí ele, eu falei, e você tá... Só que o meu passaporte tá vencido. Ele falou, você tá com seu passaporte aí? Eu falei, lógico. Eu tô com meu passaporte italiano, eu tô com a minha certidão de nascimento italiana e com o meu papel que reconhece que eu sou cidadã italiana, além de todos os outros documentos. Eu tenho meu título de eleitora italiana, eu tenho a minha carteira de saúde italiana e eu tenho o meu código fiscal, que é como se fosse um CPF italiano, e carteira de identidade italiana. Eu estou com todos os meus documentos italianos e todos os meus documentos brasileiros. Né? Também trouxe para cá título de eleitor, aí os cartões de vacinação de Covid, o cartão de vacinação de febre amarela, tudo bonitinho, tá, gente? Todos os documentos principais. Aí ele falou, você tá com seu passaporte aí? Eu falei, tô, só que ele tá vencido, por isso que eu não tô usando ele. Eu não consegui renovar ainda, porque eu tô no Brasil e aí é todo um trâmite com a Embaixada Brasileira para renovar. E como eu tava sem residência fixa, morando na residência da minha mãe, eu não tinha comprovante de residência, né? Eu morei em Paraty, morei em São Bento, enfim. Não renovei esse passaporte. Aí eu fui, entreguei o passaporte italiano para ele, ele fotografou o passaporte italiano, aí depois disso ele falou, agora você pode entrar no país. Eu tenho 2 países me representando, hein, meu bem? Eu tenho 2 embaixadas para correr. Ai, gente. Aí deixaram eu entrar no país. Aí eu entendi que agora eu não entendi por que não carimbaram o meu passaporte. Aí ele falou, eu posso ter entendido errado, mas ele falou que agora, a próxima vez que eu entrasse no país, eu não ia precisar mais passar por tudo isso. Que todas as vezes que eu vier para Nova Zelândia de novo, eu vou ter uma entrada mais rápida, porque isso já vai estar registrado no meu passaporte, tá? E ele falou que essa entrada rápida dura 2 anos. Foi o que eu entendi. Mas, de qualquer forma, eu consegui entrar no país, mas eu só posso ficar aqui como turista, eu acho que é no máximo 2 meses, tá? Não posso ficar mais do que esse tempo como turista. Então, são 2 meses. E como turista, isso. Só que ele falou que agora, as próximas vezes que eu vier, eu não vou precisar passar por tudo isso de novo. Eu falo, que bom, porque eu quero vir para Nova Zelândia no verão,
para conhecer e realmente desbravar, e quero trazer minha filha também para conhecer esse paraíso. E, pelo amor de Deus, imagina eu passar por tudo isso com uma criança, misericórdia, né? Não quero fazer minha filha passar por isso não, ninguém merece. Aí, eu pelo menos não mereço. Não fiz nada de errado, gente. Mas aí vamos lá, ele liberou. Aí eu voltei para todo o começo. Fui lá para aquele guichê lá do início, onde tem o controle de passaporte. Dessa vez já com um povo que tava lá dentro. Sentei ali, aí ele ficou lá com o meu passaporte ali, mexe daqui, mexe dali, mexe no computador e bababá, sei lá que mágica que ele tava fazendo ali. Só sei que ele me chamou e falou, olha, agora você tá liberada, tá tudo certo, você pode entrar na Nova Zelândia. Então isso tudo era para entrar no país, né? Senão, o que ia acontecer? Não sei, eu ia ficar igual o náufrago. O náufrago não, é o mesmo ator, né? Tom Hanks. Como é que é o nome daquele filme que ele fica preso no aeroporto? Esqueci, que é maravilhoso. Mas enfim, meu voo para Tonga é só dia 9 de julho. Eu vou ficar 6 noites aqui. Então, se eles não me deixassem entrar no país, né? Ou eu ia ter que procurar um voo para Tonga, e que isso podia me dar um problema, porque eu ia chegar lá em Tonga com o visto da Nova Zelândia recusado, então podia ser que eles não me deixassem entrar no país também. Ou eu ia ter que voltar pro Brasil. De qualquer forma, eu ia ficar presa lá naquele aeroporto. Ai. Aí, enfim, deixaram eu entrar no país, aí eu voltei desde o começo. Aí eu fui de novo lá para declarar o conteúdo da bagagem, falar, ó, eu já fiz a declaração. Aí eu falei, eu já passei por aqui mais cedo, minha mala já foi aberta, eu já fui para a imigração e agora estou aqui tudo de novo. Aí ela perguntou de novo, você tem alimento na sua bolsa? Aí eu falei, olha, eu tenho uma barrinha de proteína vegana, eu tenho, né? Depois eu vou falar, gente, quem veio do Brasil comigo. Um saquinho de granola, o chazinho e a barra de chocolate do Chile. Ela falou, beleza. Vai lá pra fila lá 4. Aí eu fui lá pra fila 4, passei no balcão de novo e falei, olha, já estive aqui antes, minha mala já foi inspecionada. Fui lá pra imigração, passei da imigração e essa mulher me olhou com raiva. Ela não me olhou com energia boa, essa segunda, tá? A outra, nossa, que amor, que foi essa que me atendeu e que a gente ficou lá aquelas 4 horas naquele sufoco. Um amor. Se esse vídeo chegar até você, o nome dela era Kylie, alguma coisa assim, Kylie, Kala. Se algum dia esse vídeo chegar até você traduzido, o meu beijo, adoraria te encontrar de novo. Você é um amor. Aí essa mulher me olhou meio que com raiva, porque eu falei assim, não, eles falaram que eu tenho visto de que nos próximos 2 anos eu não vou ter dificuldade para entrar. Aí a mulher ficou brava. Como assim? Não existe visto de 2 anos? Não existe não sei o quê. Eu acho que você vai ter que ir lá se informar direito. Eu falei, filha, se é 2 meses, se é 2 anos, pra mim não tem problema. Eu vou sair daqui a 1 mês. Eu só vim fazer uma viagem de 1 mês, tá? A próxima vez é a próxima vez. Até porque na próxima vez eu já tô com o meu passaporte italiano, né, atualizado. Se tiver algum problema, eu já mostro esse passaporte italiano mesmo, porque eu não vou passar por isso tudo de novo como brasileira mesmo. Mas agora a gente não vamos passar por isso, tá? Não vai acontecer. Aí a mulher já ficou meio irritada comigo, assim, né? Aí ela passou um rádio pra essa menina que por sorte ainda tava lá, pra essa moça, né? Menina não, mulher, tá, gente? Porque ela tem cara de novinha que nem eu. Pra essa mulher que tinha me atendido, mas é que ela tem uns 20 e poucos anos. E chamou ela, falou, olha, ela tá aqui de novo. Aí eu vi a carinha dela do tipo, ai, você conseguiu, porque ela tava torcendo por mim. Ela sabia que eu tava só pra nadar com as baleias, né? Ela tinha uns traços, assim, maori, né? Ai, eu amo esses traços, gente. Eu vejo qualquer pessoa com traços maori aqui, eu fico emocionada. Eu tenho, assim, nossa... É um povo que eu tenho muito carinho mesmo. Toda vez que eu me vejo perto de alguém com os traços maori, eu me sinto muito segura, muito protegida. Muito bem. Aí, enfim, aí ela chegou ali e eu vi a carinha delas feliz, né? Como eu falei pra vocês, eu leio as expressões das pessoas, eu leio a energia das pessoas.
E aí a carinha dela de feliz, e a outra falou assim, olha, é sua responsabilidade. Ela falou, não, pode passar. Tipo, pelo amor de Deus, né? Ela falou, não, tá tudo certo, ela já passou por tudo, deixa ela ir. E aí foi quando deixaram eu finalmente entrar no país. E aí eu entrei. Aí a única coisa que eu fiz foi ir num caixa eletrônico, saquei um dinheirinho, que já estava ali do lado da porta, já fui lá para fora chovendo, já encarei a chuva mesmo, procurei um dinheiro transfer, já entrei no transfer, paguei, sentei, cheguei no meu hotel. Aí no que demorou, eu consegui fazer um check-in mais cedo, porque eu ia chegar no hotel 6 horas da manhã. O meu check-in era só 3 horas da tarde. Então, ou eu ia ter que deixar as minhas coisas no saguão e sair andando pela rua, frio e chovendo, o que não seria agradável, e eu com todo aquele cansaço, ou eu ia ter que ficar sentada no saguão do hotel, esperando até a hora de eu fazer o check-in. Então, eu tive toda assim, essa distração aí para me manter acordada até a hora do check-in. Então, como eu cheguei aqui, eu aterrissei no aeroporto 5h30, saí do aeroporto 12h. Então, foram 6h30, né? Isso. 6h30 que eu fiquei no aeroporto, passando por tudo isso, até conseguir realmente entrar no país. Foram 6h30 de retidão e inquisição. Aí cheguei no hotel, já era 12h30 mais ou menos, meu check-in 3 horas, eles deixaram eu fazer esse check-in mais cedo. Graças a Deus. E aí eu já vim direto pro quarto, só que eu tava com muita fome, porque o meu café da manhã foi no avião às 3 horas da manhã. Então eu tava desde 3 horas da manhã sem comer, já era 12h30. Aí até eu chegar no quarto, tomar um banho, tudo isso já deu 1 e pouco da tarde. Quase 2. Eu saí do quarto quase 2 horas da tarde, tá? Falei, nossa, preciso comer. E não queria pedir comida no quarto, porque eu não gostei muito do cardápio de comida no quarto. Era coisa mais pesada, só coisa com carne. Eu falei, nossa, preciso comer uma comida vegana. Pelo amor de Deus. Aí, desci. E aqui no saguão do hotel, eles têm uma All Blacks Experience, que é uma loja da All Blacks, né? Quem conhece aí, All Black? All Black ou All Blacks? Que é o time de rugby neozelandês, que é super famoso. Depois eu quero ir lá visitar melhor a loja, ver os troféus, enfim. Só sei que eu andando de elevador fui parar nessa loja, comprei uma capa de chuva, que eu não tinha trazido o meu corta-vento, porque o que eu tinha lá em Vitória era da Quechua, que ele é muito pesado. Da Quechua não. Um outro lá que eu comprei na Decathlon também. Eu tenho da Quechua, que ele já é pesado, e um outro que é para velejar mesmo. Aquele é a prova de toda a água, mas ele é muito pesado para viajar, então eu não quis viajar com ele. Eu queria viajar leve. Então eu comprei uma capa de chuva, falei, pronto, agora eu tô pronta para ir pra rua procurar um lugar para comer. Aí fui parar numa portinha de um restaurante chinês, aí chinês mesmo, cheguei lá dentro, todo mundo falava chinês, todos os clientes que estavam lá no restaurante eram chineses. Então eu fiquei com aquela música chinesa lá de vozes falando uma coisa que eu não entendia nada no meu ouvido, né? Enquanto eu comia muito. Nossa, comi muito lá. Delícia, tudo vegano. Muita carne lá, óbvio. Tinha até uns patos pendurados lá, que misericórdia. Mas os pratos que eu comi eram veganos. E aí o que aconteceu? A pipoca, eu não contei. Conto no próximo vídeo? Não, eu vou aqui, né? Porque eu não vou gravar outro vídeo nesse hotel. Quando a gente fica nesse hotel e fecha pelo Booking, você tem que pagar $100 neozelandês por dia, que é um depósito, para se você fizer algum dano no apartamento, esse depósito volta para você, tá? E eu acredito que esse depósito não é cobrado de todo mundo. Mas como eu fiz pelo Booking, consegui umas promoções, vim lá do Brasil, eles pediram esse depósito calção, que é devolvido no final da estadia. Só que aí a mulher, na hora de pegar o depósito, que era 200, né, dólares neozelandeses, porque eu vou ficar 2 noites, ela digitou um 0 a mais. E foi $2.000 neozelandeses. Só que eu tô viajando com aquele cartão da Wise,
que não é um cartão de crédito, é um cartão de débito. Então, assim, eu já tinha colocado uns dólares neozelandeses na minha conta, porque é o dólar que eu vou usar na minha viagem inteira, porque quando eu chegar em Tonga, eu vou ter que converter, lá é tudo no dinheiro cash. E aí, para eu pegar esse dinheiro cash, com a moeda do Brasil, eu ia ter dificuldade. Então, eu já tinha colocado na minha conta o dólar neozelandês, porque é o dólar que eu vou usar em Tonga para converter. Então, eu já tinha ali todo o meu dinheiro de toda a viagem em dólar neozelandês. Então, assim, tudo que eu separei para essa viagem. Então, na hora que ela botou no cartão, ele bloqueou esse dinheiro no meu débito. Então, não é um crédito, era no meu débito. E aí eu fui e liguei, eu falei, moça, esse dinheiro, tipo, ele saiu direto da minha conta. Então, assim, tudo bem, né? Mas eu tinha que ter um dinheirinho pra gastar aqui na Nova Zelândia também. Até porque eu vou precisar comprar uma câmera subaquática aqui. E aí, que isso é muito importante. Aí, beleza. Aí a mulher, nossa, desculpa, Lili, fofa, recepcionista. Ela, desculpa. Eu falei, olha, eu entendo. Eu já fui recepcionista de pousada. Isso acontece, tá tudo certo. Ela, não, eu vou cancelar agora. Eu falei, não, tá tudo bem, né? Problema nenhum, desde que cancele, lógico, né? Aí eu falei, se quiser eu desço até aí a recepção e a gente passa de novo esses 200. Ela, não esquenta, nem precisa passar de novo. E aí ela veio me trazer um presente, né, como pedido de desculpa. Vou mostrar aqui o presente, lindo, que é a pipoca, que eu falei lá no início do vídeo, se você tá aqui até agora. Olha a pipoca que eu ganhei, gente, que luxo. Ela veio num pote de vidro, com caramelo. Para os meus dias chuvosos que eu for assistir um filmezinho. Só que o filme daqui tudo você paga, tá? Você tem que alugar pelo filme, porque é um hotel 5 estrelas. Lá no Airbnb eu vou ter Netflix de graça, então eu vou levar essa pipoca pra lá, tá? Porque eu quero Netflix, não vou ficar pagando pra ver filme, não. 10 dólares neozelandeses, desculpem. Mas aí ela me deu essa pipoca e também me deu de presente o café da manhã de hoje, porque apesar de eu estar no hotel 5 estrelas, o café da manhã não tá incluso, porque foi essa promoção que eu consegui no Booking, né? Promoção lá do desconto Genius que eles dão. Então, o café da manhã não estava incluso, eu ia ter que pagar a parte. Então, o café da manhã de hoje, ela também me deu de presente. Muito obrigada, Lili. Então, eu ganhei pipoca e café da manhã de presente. Então, já tô me sentindo melhor aqui na Nova Zelândia, né? E amanhã, provavelmente, eu vou fazer meu café da manhã aqui no hotel também. E aí, nos outros dias, eu vou pro Airbnb, vou fazer umas comprinhas no mercado, vou fazer meu próprio café da manhã. E isso se eu não descobrir umas cafeterias legais, né, pra tomar café, que inclusive a moça do Airbnb, a Hannah, ela me mandou uma lista com vários restaurantes veganos legais, vegetarianos, ela é da minha vibe. Mandou também uma lista de vários cafés ali nas redondezas, então não vejo a hora também de experimentar esses lugares. Mas enfim, gente, agora já amanheceu, olha, até abriu um pouquinho o céu, hein? Tô feliz. Vamos encerrar esse vídeo, 1h30. Olha lá, tá abrindo o céu. Ó, coisa boa. Então é isso, gente. Essa foi a minha primeiro dia de aventura. Já deu 1h30 de vídeo, mas é isso, né? Cheguei na Nova Zelândia, tô aqui. Né? Ontem foi isso, eu só cheguei no hotel, comprei meu casaco, saí, comi, voltei pro quarto, dormi e fiquei na cama até agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, porque eu precisei desse coma. Né? Aí hoje agora eu vou sair pela cidade, mais tarde, antes de dormir, quero tomar meu banho de banheira. Tenho já uma programação também para hoje à noite. Eu posso falar, né? Porque vocês não vão ver esse vídeo ainda. Então, né? Hoje à noite eu vou no cassino. Eu vou jogar roleta. Vamos ver. Depois eu vou contar pra vocês o resultado. E é isso. Então, tô subindo esse vídeo agora pro YouTube. Ele vai ficar fechado. E aí, quando eu voltar de viagem, eu vou soltar todo esse conteúdo. Então, você vai estar vendo ele com um pouquinho de delay. Mas é isso, galera. Vamos lá.
vamos começar Nova Zelândia, né? Porque ontem eu tava ainda naquela noite escura da alma. Mas hoje o dia nasceu e bora, que eu quero explorar esse país lindo. Nossa, eu tô na cidade, eu tô no centro, né? Que é esses prédiozão e tal, mas logo próximo a centro tem cada casinha, cada lugar agradável que assim, ó, que tchutchu que esse lugar. Tô apaixonada já. Já era apaixonada, né? Eu já tinha essa paixonite à distância pela Nova Zelândia desde muito tempo. Desde a época que eu queria fazer intercâmbio, eu queria vir pra cá, quando eu tinha 17 anos. Então, tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de ter escolhido a Nova Zelândia e da Nova Zelândia ter me escolhido, né? Porque eu podia ter ido pro estado, todo mundo sabe, né? Eu contei. Então, assim, pra eu estar chegando em Tonga, eu podia ter chegado via Estados Unidos, via Austrália ou via Nova Zelândia. Né? Então eu escolhi vir via Nova Zelândia porque realmente eu tenho um carinho muito grande por esse lugar. E mesmo com tudo isso que passou, eu não tenho raiva do país, tá? Eu entendo tudo que aconteceu, eu entendo todas as suspeitas que foram levantadas, porque realmente são casos que acontecem com frequência, né? E fico muito feliz que mesmo depois de tudo isso eu recebi esse voto de confiança, né, para entrar no país, e fui acolhida já tão bem aqui desde que eu cheguei nesse hotel aqui que eu tô. Eu tô no The Grand Hotel da Sky Towers? Não, Sky Tower Sky City. Sky Tower é a torre principal aqui de Auckland, né, que é uma que você sobe lá em cima e vê o hotel todo. A cidade toda, tô com sono já. Mas eu tô agora no The Grand by Sky City, que é tipo um grupo, né, de hotéis, e que, nossa, esse hotel é maravilhoso mesmo. E é isso. Vamos lá. Um beijo, até o próximo vídeo, contando aí como é que tá sendo essa viagem, como é que tá sendo essa aventura. Então esse foi o dia 1. Um beijo, um dia 1 que durou vários dias dentro de uns dias só, né? Porque se a gente somar aí as horas viajadas, que foram 28 mais 6,5, então toda a minha jornada até sair do aeroporto durou 34 horas e meia. Da hora que eu saí da minha casa em Vitória até a hora que eu cheguei no hotel em Auckland, foram 34 horas e meia de jornada. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.